Marcos Leonardo cogita pedir a rescisão do seu contrato na FIFA com o Al Hilal. O vídeo de hoje do canal do Nicola explica se isso pode garantir a possibilidade de ele virar reforço do São Paulo ainda em 2025. Quero te atualizar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão é o clube da Série A que menos contratou jogadores na temporada? Vou trazer o ranking completo do primeiro ao 20º colocado. Bora falar também sobre o primeiro dia de atividade de Andréas Pereira com a camisa do Palmeiras. Já o Flamengo lidera com muita folga um ranking ligado à mídia digital. Para completar, o Santos recusando propostas por laterais, tragédia no futebol nordestino, reforços para Sampaoli, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, não esquece de se cadastrar no meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito, a gente está dando várias dicas legais para você fazer sua fezinha, várias partidas importantes de eliminatórias para a Copa. Pegue as nossas sugestões, tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, você vai ser direcionado ao nosso Telegram, a partir daí é só seguir a gente, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Grêmio tem novo reforço, o meio atacante William, de 37 anos de idade, mas o jogador não atua há quase 4 meses, última partida em 10 de maio. A sorte do gremista é que o William vinha mantendo a forma física sob orientação de um preparador físico. Preciso te atualizar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo está sendo julgado pelo STJD desde a manhã dessa quinta-feira. Ele é acusado de ter forçado um cartão amarelo para favorecer a apostadores. Pois bem, em sua defesa, durante o julgamento, Bruno Henrique disse, abre aspas, gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Fecha aspas. Quem sabe no próximo vídeo a gente já traz a conclusão desse julgamento que pode tirar Bruno Henrique dos campos por até 2 anos. Hora de falar sobre o Galo, que prometeu reforços para Jorge Sampaoli. O Atlético contratou o treinador argentino no último dia da janela de inscrições, o que impediu a chegada de jogadores para essa temporada. Mas para 2026 a conversa é diferente. O Sampaoli e o Atlético combinaram que o treinador vai avaliar o atual elenco nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro e no fechamento da Copa do Brasil para indicar quais as posições mais carentes. E pelo menos 5 jogadores importantes devem ser contratados a partir de janeiro. Vocês sabem que o Sampaoli é pidão, gosta de jogadores caros e a tendência é que exista uma dança das cadeiras para a próxima temporada. Importante registrar também que o contrato do Sampaoli com o Atlético só termina em dezembro de 2027, são 2 anos e meio de contrato, o que vai permitir ao Galo ter um planejamento a médio e longo prazo. Só para completar, registrar que o Atlético entrou com um pedido de esclarecimento sobre a decisão da CNRD que o condenou a pagar R$4.800.000 ao Cuiabá pela compra não paga do Daverson. A verdade é que o Cuiabá entendeu essa decisão do Galo de pedir esclarecimentos como mais uma artimanha para tentar prorrogar o pagamento desses R$4.800.000. Bora falar agora sobre uma tragédia que está se anunciando no futebol nordestino. 3 clubes já caíram de divisão nessa temporada e outros 3 ainda estão ameaçados. Começando pelos times que já caíram de forma oficial, o CSA de Alagoas, o ABC do Rio Grande do Norte e o Retrô de Pernambuco foram rebaixados da Série C para a Série D. A Série C já terminou a sua fase de grupos e o rebaixamento desses 3 times acontece ao lado do Tombense de Minas Gerais. O Náutico é o único nordestino que segue vivo na Série C. Ele está nos quadrangulares finais tentando subir da Série C para a Série B. Além desses 3 times que já caíram, outros 3 estão muito ameaçados na Série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, se o torneio terminasse, o Vitória, o Fortaleza e o Sport seriam rebaixados para a segunda divisão, o que representaria uma perda gigantesca. Hoje o Nordeste tem 5 times na elite do futebol nacional, seriam apenas 2. Isso porque na Série B o único representante do Nordeste, o CRB, ocupa a 7ª colocação. Não corre risco de rebaixamento, mas não parece, pelo menos até agora, estar na briga pelo acesso. A salvação pode vir da Série D,
Com a garantia de 2 acessos, a gente está na fase de quartas de final da Série D. Resta apenas um jogo para conhecermos os semifinalistas. E os 4 semifinalistas têm garantia do retorno à terceira divisão. Como os confrontos entre Maranhão e Asa, Santa Cruz e América de Natal garantirão times nordestinos na próxima fase, dá para dizer que 2 times do Nordeste estarão na Série C. Hora de falar sobre o Santos, que recusou propostas por seus 2 laterais, e o que chama atenção é que o JP Sherman e o Souza ainda não conseguiram convencer os torcedores do Santos, mas o mercado tem gostado do que tem visto. O JP Sherman foi alvo de uma proposta do Porto, oferta de 19 milhões de reais, recusada na hora. Já o Souza recebeu 2 ofertas, jogador que é representado por Juliano Bertolucci. A melhor das propostas foi de 75 milhões de reais, confesso que fiquei surpreso. Acho o Souza bastante promissor, mas o valor alto, o Santos respondeu que não e pediu 94 milhões de reais para que o negócio aconteça. Enquanto negociava e discutia a possibilidade da negociação desses 2 atletas, o Santos tentou a contratação de Felipe Loyola, que pertence ao Independiente. Essa foi uma das várias negociações frustradas do Santos na última janela. A maior proposta feita pelo Santos para fechar com esse jogador foi de 38 milhões de reais. A oferta não foi aceita pelo clube argentino. Bora falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Hora de falar sobre o Palmeiras. Andréas Pereira fez sua primeira atividade no campo depois de ter sido comprado do Fulham, operação de 10 milhões de euros. O Andréas havia desembarcado em São Paulo na terça-feira, passou a quarta-feira cuidando dos trâmites e burocracias. Nessa quinta-feira vestiu o uniforme e participou de um trabalho com passes posicionais, além de circulação da bola e um trabalho tático, tá? Treino que não contou com as presenças de Flaco Lopes, seleção argentina, Gustavo Gomes, seleção paraguaia, Emi Martínez e Piquerez, seleção uruguaia. Essas são as ausências durante o período de data FIFA. Seleções se enfrentam nessa quinta-feira. Só para completar, contar que o Andréas Pereira vinha treinando com o Fulham e já tem uma boa condição física. O Abel Ferreira vai trabalhar para colocá-lo à disposição já no dia 13 de setembro, confronto contra o Internacional Campeonato Brasileiro pelo Allianz Parque. Andréas Pereira, que era um pedido expresso do Abel Ferreira, desde o início da temporada o Palmeiras tenta convencer o Fulham e o Andréas a fazer negócio. Na primeira janela de inscrições, a oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Andréas Pereira não quis fazer o negócio para terminar a temporada europeia. Ele percebeu ao fim dessa temporada que não teria ofertas do futebol europeu e acabou aceitando o retorno ao Brasil para jogar com a camisa do Verdão. Bora falar agora sobre o Corinthians, que foi o time entre todos da Série A do Brasileiro que menos contratou reforços em 2025. Levantamento bem legal do site Meu Timão aponta que o Corinthians registrou apenas 2 contratações, Angileri e Vitinho, ambos a custo zero. O Angileri havia rescindido seu contrato com um clube espanhol, o Vitinho estava livre depois de passagem pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita.
Importante destacar que se o Corinthians foi o que menos contratou, o segundo foi o Flamengo, com 7 reforços, só que o Fla fez um investimento pesado, de 277 milhões, até nos jogadores que não custaram para aquisição dos direitos econômicos, cifras bastante altas, como por exemplo o Jorginho e Saul, que chegaram de graça, mas têm vencimentos a partir de ou superiores a 2 milhões de reais. O Bragantino com 8 reforços, o São Paulo com 9 e o Internacional com 10 são os clubes que aparecem um pouco à frente de Corinthians e Flamengo. Palmeiras e Bahia contrataram 12 jogadores, o Vasco teve 13 reforços contra 14 do Fluminense. Cruzeiro, Grêmio e Juventude, 15 reforços cada. O Galo fechou 16 jogadores, Botafogo e Mirassol 18. O Santos teve 20, Fortaleza 21, o Vitória 22, o Ceará 24 e o Sport 26. Só uma curiosidade, você vai perceber que do Santos ao Sport, os times que mais contrataram, todos eles brigando contra o rebaixamento, a única exceção, me parece nesse momento, o Ceará. Hora de falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Marcos Leonardo rescindir seu contrato na FIFA, ainda nesse ano, para virar reforço tricolor. Você, torcedor são paulino, não deve ter muita esperança de que essa história avance. Primeiro porque o Marcos Leonardo só vai poder recorrer à FIFA para pedir a quebra do contrato a partir de 14 de setembro, quando de fato o Al Hilal precisa entregar a lista de inscritos. É natural que o Marcos Leonardo procure seus direitos se ele vai afirmar que está sendo privado de jogar, especialmente por conta da idade, só 22 anos de idade, ao ser excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Al Hilal vai defender a tese de que o inscreveu na Champions, enfim, é um debate que vai ocorrer na FIFA, mas existe jurisprudência. Outros atletas já conseguiram a rescisão do seu contrato, importante, com o pagamento de todos os salários até o fim do vínculo. No caso do Marcos Leonardo, ele tem mais ou menos 20 milhões de euros para receber até o fim do contrato. Ele ganha 2 milhões e 700 mil reais e tem mais quase 4 anos de contrato com o clube saudita. A partir daí vem a parte que importa ao São Paulo. Tudo bem, se o Marcos Leonardo for à FIFA e conseguir a rescisão do contrato, ele pode jogar no tricolor? Na teoria, não. Porque a janela de inscrições se encerrou nessa terça-feira e apenas atletas que estão desempregados antes do fim da janela podem ser registrados. Esse prazo termina no dia 12. É inviável, é impossível que o Marcos Leonardo consiga essa quebra de contrato na FIFA antes do dia 12. Aí você pode ter lido ou ouvido que o Marcos Leonardo vai usar do item justa causa para pedir a quebra no contrato no Al Hilal para poder ser inscrito a qualquer momento. Eu vi 2 especialistas em direito esportivo, um deles o Marcelo Robarinho, que imagina que esse processo de saída do Marcos Leonardo do Al Hilal vai demorar semanas, se não meses, o que inviabiliza a possibilidade dele virar reforço do São Paulo para 2025, mas abre-se um caminho, um precedente para que o Marcos Leonardo possa realizar o desejo de jogar no seu time do coração, o São Paulo, a partir da temporada de 2026, especialmente se ele tiver com esses 20 milhões de euros na conta. Esse seria o preço da indenização que o Al Hilal pagaria ao jogador brasileiro, 20 milhões de euros, e a gente está falando de mais ou menos 130, 135 milhões de reais. Tá bom para você? O que você faria com tanto dinheiro? Já usa o espaço para comentário para registrar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim, pintar nós de notícia.